Você já parou para pensar em quantas histórias incríveis ficaram perdidas no tempo? Fatos tão surreais que, mesmo verdadeiros, parecem mentira. Hoje, vamos embarcar em uma viagem pela história e descobrir 10 curiosidades que foram esquecidas, mas que mostram o quão bizarro, estranho e fascinante o passado pode ser. Desde exércitos de animais até rainhas com superstições sinistras. Prepare-se. Porque cada um desses fatos vai te surpreender. 1. O exército de gatos no Antigo Egito. Antigos egípcios veneravam tantos gatos que eles não apenas os tratavam como deuses, mas também os usavam em guerra. Durante uma batalha entre Egito e Pérsia em 525 a.C., o imperador persa Cambises II usou a devoção dos egípcios aos gatos como arma. Ele mandou pintar imagens de gatos nos escudos dos soldados persas e soltou uma multidão de felinos em campo. Os egípcios, horrorizados com a possibilidade de machucar os animais sagrados, não resistiram à invasão e acabaram derrotados sem lutar. Um exemplo de como a superstição influenciou diretamente o rumo da história. 2. A epopeia dos 47 Ronins. No Japão feudal, um grupo de 47 samurais jurou vingar a morte de seu mestre, que foi injustamente obrigado a cometer seppuku, um ritual de suicídio. Durante quase 2 anos, os samurais disfarçaram-se de pessoas comuns para não despertar suspeitas. Quando chegou o momento, eles atacaram o homem responsável pela morte de seu mestre e cumpriram sua promessa. A história dos 47 Ronins se tornou uma lenda sobre lealdade e honra no Japão, e até hoje é lembrada como um dos maiores feitos de coragem na cultura japonesa. 3. O estudo da cabeça de Einstein. Você sabia que, após a morte de Albert Einstein, o cérebro dele foi removido para estudo sem a permissão da família? Um médico chamado Thomas Stotz Harvey realizou a autópsia e decidiu preservar o cérebro do gênio para tentar entender as razões de sua genialidade. Ele cortou o cérebro em várias partes e as distribuiu a cientistas ao redor do mundo para estudo, sem qualquer autorização oficial. Essa história só veio à tona muitos anos depois e levantou discussões éticas sobre o direito ao descanso dos mortos e a obsessão pela genialidade de figuras históricas. 4. A Batalha de Peixes Voadores de 1805. Durante o século XIX, a França e a Inglaterra viviam em constante estado de guerra. Mas, em 1805, uma batalha inusitada aconteceu no meio do mar, a Batalha dos Peixes Voadores. Quando um cardume de peixes começou a pular sobre o convés de um navio francês, os soldados interpretaram como um sinal de mau presságio e ficaram abalados. Na confusão, o comandante inglês, que observava de longe, decidiu atacar. Com a distração dos peixes voadores, a batalha foi vencida sem muita resistência, provando que o inesperado também tem seu papel na história. 5. A Rainha do Engano na Pérsia. No século VII, a Pérsia foi governada pela Rainha Borã, uma das poucas mulheres a subir ao trono. No entanto, o que poucos sabem é que Boran, após a morte de seu irmão, manteve em segredo que ele havia falecido. Ela ordenou que colocassem o cadáver em uma sala fria e fingiu que ele estava vivo, continuando a governar em seu nome por meses. Essa atitude foi tomada para estabilizar o reino e manter os inimigos afastados enquanto ela consolidava seu poder. É um caso histórico em que o medo de uma invasão levou a rainha a uma medida extrema. 6. A Maldição da Múmia de Tutancâmon. Todos já ouvimos falar da Maldição de Tutancâmon. Mas você sabia que muitos cientistas acreditam que havia uma razão lógica por trás dela? Após a abertura do túmulo do jovem faraó, várias pessoas que estiveram envolvidas morreram em circunstâncias misteriosas. A teoria mais aceita é que fungos e bactérias altamente nocivos ficaram selados dentro do túmulo por milhares de anos. Ao serem liberados, causaram doenças letais. A superstição virou lenda, mas a ciência trouxe uma possível explicação para um dos mistérios mais aterrorizantes da arqueologia. 7. O julgamento dos animais no século XVI. No século XVI, era comum que animais fossem julgados e até condenados por crimes como os humanos. Havia tribunais em cidades europeias onde porcos, cabras e até insetos eram acusados de causar danos. Se fossem considerados culpados, enfrentavam punições. Um dos casos mais bizarros foi o julgamento de um porco, que acabou sendo condenado à morte por matar uma criança. Esse fato bizarro ilustra o quanto as crenças e a justiça medieval eram, por vezes, incompreensíveis para a mentalidade moderna. 8. O navio de Teseu, um debate filosófico antigo. Na Grécia Antiga, havia um navio muito especial que foi constantemente reparado ao longo dos anos. Esse navio,
conhecido como navio de Teseu, teve todas as suas partes substituídas até que nada do original restasse. Então, os gregos começaram a se perguntar: é o mesmo navio ou não? Esse debate filosófico continua até hoje como um dos maiores dilemas sobre identidade e essência. Um caso da história antiga que ainda desafia os nossos conceitos de quem somos e do que faz algo ser o que é. 9. O guerreiro com cabeça de tigre. No século XIX, na Índia, um guerreiro lendário chamado Tipu Sultan era conhecido por usar um elmo com a cabeça de um tigre, o que dava a ele uma aparência aterrorizante em batalha. Mas o que poucos sabem é que ele também treinou um exército de tigres para lutar ao seu lado. Embora a história seja parcialmente envolta em mito, Tipu Sultan realmente tinha uma grande quantidade de tigres em seu palácio e os usava para assustar seus inimigos. Um exemplo de como o poder simbólico e a propaganda eram usados para dominar o campo de batalha. Em 10. A festa do enterro vivo no México. E finalizamos com um fato tão surreal que parece ter saído de um filme de terror. Em uma cidade no México, há uma tradição chamada La Fiesta del Enterro Vivo, onde uma pessoa é enterrada viva em um caixão raso durante a celebração do Dia dos Mortos. Calma, é tudo com supervisão e com a pessoa completamente segura. Mas essa cerimônia é feita para representar o renascimento e a conexão com os antepassados. A tradição é um símbolo de renovação e honra aos que já partiram, mas não deixa de ser assustadora. A história está cheia de curiosidades que parecem inacreditáveis, mas que realmente aconteceram. Essas histórias mostram que o passado é tão repleto de surpresas quanto o presente, e que os detalhes mais inusitados da humanidade muitas vezes ficam perdidos com o tempo. Se você gostou desses fatos, já deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa conhecer esses detalhes bizarros da história. E, claro, comenta aqui embaixo qual desses fatos foi o mais surpreendente para você. Até o próximo vídeo.